Por mais que o Brasil seja um grande caldeirão da diversidade étnico-racial, não dá para falar só do lado bom e ignorar tudo o que aconteceu até a gente chegar aqui. A verdade é que também fazem parte da nossa história centenas de anos de discriminação, violência e racismo, sofridos principalmente pela população negra e povos originários. E a importância de reconhecer essa violência vem do fato de que ela não só ainda acontece, como também deixou marcas que refletem na nossa sociedade até hoje. Em primeiro lugar, é importante se questionar: se alguma dessas feridas na história do Brasil são tão recentes, como é que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Infelizmente, não tem solução que seja feita num passe de mágica. A luta antirracista não depende só das políticas públicas e das empresas, depende de cada pessoa dentro desse caldeirão cultural. Lembrando que a inclusão de pessoas negras não deve ser vista só como questão de justiça social ou reparação histórica, combinado? É uma força fundamental que precisa acontecer. Então, vamos entender o que toda essa diversidade étnica que a gente tanto ouve falar significa. No contexto brasileiro, a gente frequentemente usa o termo raça para se referir a características físicas, cor da pele, textura do cabelo, dentre várias outras. Mas a raça humana é uma só, e ela engloba pessoas diferentes, com características diferentes, mas sem diferenciação biológica. A ideia de que existiria uma hierarquia racial é uma mentira, inventada no período da escravização como uma tentativa de justificar os atos de violência que eram cometidos na época. Sendo assim, como fica a distribuição racial no Brasil hoje em dia? Segundo os critérios do IBGE, é possível se identificar como uma pessoa amarela, branca, indígena, parda ou preta, levando-se em conta que a população negra brasileira é formada pelo total de pessoas pretas e pardas. Então quer dizer que mais de 56% da nossa população é negra. Mas, ainda além da classificação racial, é preciso diferenciar o conceito de etnia, que é o termo usado para descrever a identidade cultural e histórica de um povo ou um grupo de pessoas. Envolve, por exemplo, os idiomas, as vestimentas, a culinária e vários outros costumes. Para ter uma ideia da nossa diversidade, segundo o IBGE, o Brasil tem 305 etnias indígenas. E olha só, dentre elas são faladas 274 línguas diferentes. As maiores etnias indígenas do nosso país são Ticuna, Guarani Kaiowá, Kaiaang, Macuxi e Terena. Então, não se esqueça, todo povo que compartilha costumes pode ser considerado uma etnia. Então é possível dizer, por exemplo, que o povo europeu é uma etnia. O mesmo vale se olharmos para os países individualmente, os portugueses, alemães e cada uma das outras nacionalidades. Por isso, a gente também fala em etnia quando falamos, por exemplo, do povo nordestino, gaúcho ou do povo pantaneiro. É só mais um exemplo da riqueza étnica do nosso povo brasileiro. Então, seria correto dizer que existe uma etnia negra? Bom, de fato podem existir etnias africanas e brasileiras, mas o certo nesse caso é dizer raça negra, que é a junção de pessoas pretas e pardas em um grupo racial. Afinal, nesse caso estamos falando de pessoas que compartilham características físicas que foram suscetíveis à discriminação, tanto no passado quanto hoje em dia. O que nos leva a outra discussão. Quando a gente olha a classificação racial do Brasil, dá para ver logo de cara que os dois maiores grupos raciais são formados por pessoas brancas e pardas. Então vamos aproveitar para falar um pouco sobre o que significa essa categoria de cor parda. Ela surgiu por volta de 1976, quando o IBGE mapeou mais de 135 cores diferentes autodeclaradas pelos brasileiros. Elas foram então agrupadas nesse lugar delicado de pessoas que não se identificavam como brancas nem pretas. O motivo dessa pergunta parecer tão difícil de responder é justamente por conta da falta de letramento e discussões sobre as questões de raça, cor e etnia ao longo da nossa história. Até hoje, muita gente acaba se considerando branca por não saber
ou não ter certeza do que significa ser uma pessoa parda ou negra no Brasil. É aí que entra a conversa sobre o colorismo, um termo importante proposto pela americana Alice Walker, lá em 1982, explicando a diferença de tratamento recebido por pessoas negras de diferentes tons de pele. Então, à medida que uma pessoa tiver a cor da pele mais escura ou certas características físicas, como por exemplo cabelos crespos, maior a chance dela sofrer discriminação. Acontece que a negritude brasileira é muito diversa, então o colorismo é uma consequência de como o racismo se construiu no nosso país. Ele virou uma forma de segregar as pessoas negras, porque dificulta que elas encontrem o pertencimento étnico-racial. Então acaba acontecendo também o contrário. Quanto mais clara é a cor da pele de uma pessoa, menos dificuldade ela acaba tendo em uma sociedade que é estruturalmente racista, certo? Com toda a falta de informação a respeito do tema, é normal que exista uma dúvida. Então, como que uma pessoa deve se declarar em relação à raça ou à cor da pele dela? Para começar, é preciso destacar um detalhe muito importante. Ter pai, mãe, avós ou qualquer tipo de ascendência negra não é suficiente para uma pessoa ser considerada negra. Os fatores que realmente são considerados ao definir a negritude de uma pessoa são a cor da pele, a aparência e também a experiência de vida com situações de racismo. Então, esse processo de autodeclaração racial tem que ser feito com muito cuidado e responsabilidade. Agora que já entendemos esse processo, vamos conversar sobre a desigualdade racial. E para dar um pouco mais de contexto de como essa é uma questão urgente, é preciso analisar alguns dados. Você sabia que 60% dos trabalhadores e trabalhadoras informais do Brasil são negros e negras? A propósito, das pessoas que ocupam cargos gerenciais, 6% são negras. Já em posições executivas, o número é menor ainda, só 5% são negras. São estatísticas evidentes do quanto as pessoas negras enfrentam dificuldade na progressão de carreira e na igualdade de salário. Isso sem contar todas as situações de desrespeito e assédio no ambiente de trabalho por conta do racismo. Por falar em racismo, é importante notar que ele tem 3 diferentes concepções. Vamos ver quais são elas. A primeira é o racismo estrutural. É a discriminação sistemática de pessoas negras e de povos originários no Brasil, que está presente em todas as faces da sociedade. É uma consequência dos mais de 300 anos de escravização sem qualquer tipo de reparação depois da abolição. É por isso, inclusive, que vários especialistas no tema consideram a abolição no Brasil incompleta. A segunda é o racismo institucional. É o modo de funcionamento das instituições que só perpetuam as desigualdades raciais. Por exemplo, será que a representatividade negra nas empresas ou cargos políticos está de acordo com a população negra do Brasil? Considerando que estamos falando de 56% do nosso povo, então com certeza não. E em terceiro, temos o racismo interpessoal ou individual, que é quando o racismo aparece diretamente nas atitudes. Pode ser atos inconscientes, como alguém não conviver com pessoas negras, mas também pode ser situações óbvias de desrespeito previstas nos crimes de injúria racial. Aliás, no Brasil, os crimes de racismo e injúria racial estão previstos na lei, são inafiançáveis e prevêem até 5 anos de reclusão. É um avanço fundamental para começar a construir uma sociedade mais inclusiva. Mas, infelizmente, só a legislação não é suficiente. A realidade é que ainda precisamos ir muito além. Olhar para as políticas de ações afirmativas, por exemplo, e garantir a equidade de grupos que historicamente sofrem com as desigualdades. Com o avanço de políticas afirmativas implementadas no Brasil, a gente começou a dar alguns passos na direção da equidade racial no nosso país. Hoje em dia, pessoas negras são 50% dos estudantes de graduação do ensino público, por exemplo. Vagas em empresas, bolsas de estudo, programas de mentoria, essas mudanças abrem muita possibilidade para um público que historicamente é bem discriminado no mercado de trabalho. Agora que já relembramos por que alguns grupos precisam de ações especiais de inclusão,
É o momento de trabalhar para combater a discriminação e o preconceito. É claro que a luta antirracista leva tempo e não é do dia para a noite que vamos conseguir criar uma sociedade perfeita, eliminando todas as injustiças raciais que existem. Mas não é por isso que não devemos fazer a nossa parte, regando esse jardim todo dia para colher um resultado a longo prazo. Incluir a diversidade é um exercício constante, diário. Em primeiro lugar, busque se conscientizar sobre o racismo. Para combater algo é preciso entender, perceber como e por que o racismo se manifesta, ler e estudar sobre o tema e também dialogar com colegas, afinal todo mundo tem muito a aprender e ensinar. Em segundo lugar, reconheça os seus privilégios. As pessoas não negras devem se posicionar como antirracistas. É possível entender nosso lugar e atuar pela inclusão racial. Terceiro, e não menos importante, abandone os seus preconceitos. Não existe justificativa para falas preconceituosas, ou mesmo algo que para nós seja só uma piada. É importante saber que isso também é racismo, mesmo quando não tem intenção. E por último, participe da inclusão. Há muitos comitês, grupos de afinidade e ONGs que oferecem voluntariado e muitas iniciativas, tanto na empresa como na sociedade. E vale lembrar sempre que o protagonismo da causa é das pessoas negras, mas o apoio de pessoas não negras como aliadas antirracistas é uma parte importante da luta. Por fim, lembre-se, já passou da hora de fazer a nossa parte pela inclusão étnico-racial. Então, vamos construir um mundo melhor não só para algumas pessoas e honrar para valer toda a diversidade do Brasil. Eu fico por aqui. Um bom trabalho e até a próxima.